humanidade vive por séculos a fio na escuridão espiritual. Com a vinda de Jesus Cristo, ele nos entregou a doutrina do caminho, que é baseada em carismas e mediunidades. Com o assassinato de Jesus, logo na sequência, veio a criação da Igreja Católica Romana no século IV, no ano de 313. Foi uma criação feita por Constantino Cloro I, imperador romano, e o seu primeiro edito foi considerar coisa do demônio carismas e mediunidades. Ora, se Jesus Cristo sempre dizia que ele estava ali e quem falava por ele era o Pai, e o Pai entregou carismas e mediunidades como forma de tirar a humanidade da orfandade, então esse povo todo está dizendo que Jesus e Deus são o diabo. Com essa ideia maluca, que estava já prevista no Apocalipse capítulo 13, a criação da Igreja Romana, e lá chamada de besta romana, eles passaram a dizer que o primeiro Papa havia sido Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Pedro nunca ouviu falar na palavra Papa, ele pregava nas ruelas, nos guetos, nos presídios, para os mais pobres. Então isso foi uma forma de querer linkar um cristianismo falso ao cristianismo de Jesus Cristo. O que Jesus nos deixou foi carismas e mediunidades, a comunicação dos anjos e espíritos mensageiros de Deus, que descia e subia sobre ele, produzindo maravilhas. Ao apagar tudo isso, e o primeiro edito da Igreja Católica Romana foi considerar coisa do demônio, carismas ou mediunidades, jogaram todos os profetas e médios nas chamadas fogueiras santas. Foram queimados, outros perseguidos e mortos à espada. E a partir daí mergulhou novamente a humanidade na escuridão. E como prêmio ganhamos agora o Apocalipse, né? Que já está em pleno desenvolvimento, está faltando a parte final, que é o dilúvio de fogo. Lá no Apocalipse está previsto todas as pragas que a humanidade iria sofrer em função dessas traições todas. Deus não quis o Apocalipse, ele advertiu, se fizerem isso acontecerá aquilo. E a humanidade chafurdou em tudo enquanto é tipo de porcaria. Lá no dilúvio, na época de Noé, as duas grandes marcas da perdição eram as cidades de Sodoma e de Gomorra. O mundo hoje todo, basicamente todo mundo, está vivendo uma situação muito pior que Sodoma e Gomorra. Então logo, não há outro caminho senão a sarrafada, onde está previsto que seremos reduzidos a 1/3 ou a 1/4, como Maria afirmou em Fátima. Para entender isso, leia o Apocalipse do capítulo 17 a 21, ou Mateus 24 e 25, está explicado detidamente o que estamos falando aqui. E se você quiser compreender mais, baixe o livro O Evangelho Eterno gratuitamente, ele pode ser baixado em PDF ou em áudio no site divinismo.org. Graças a Deus.